Olá, esta apresentação refere-se ao trabalho de conclusão de curso de Engenharia da Computação pela Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, elaborado pelos alunos Daniel Vieira, Jaqueline Butinhão, Michel Novelo, Rafael Carvalhal, Luan Costa, Márcio da Silva, Roberto Escobar e Rubens dos Santos Rosário, com orientação da professora Aline Cristina Machado de Oliveira no primeiro semestre de 2026. Dentro do contexto justificativa e delimitação do problema, nós sabemos que 69% da água no Brasil é utilizada na agricultura. Perdas de 36% ocorrem devido a falhas na infraestrutura e na distribuição. Portanto, uma eficiência média nacional de apenas 64%. Deste modo, temos a necessidade de transição da prática empírica para a orientada a dados. A agricultura irrigada ocupa uma posição estratégica na produção de alimentos, mas também demanda elevado consumo de água, o que torna o manejo hídrico uma questão de importância estratégica para a sustentabilidade da produção agrícola. Sob esta perspectiva, formula-se a seguinte questão de pesquisa: de que modo um sistema automatizado, baseado na internet das coisas e aplicado ao monitoramento da umidade do solo e ao controle da irrigação, pode contribuir para a redução do desperdício de água no contexto agrícola? Este trabalho apresenta o desenvolvimento e avaliação de um protótipo baseado em internet das coisas para monitorar a umidade do solo e apoiar o controle remoto e automatizado da irrigação. O sistema foi organizado em camadas, envolvendo sensoriamento, comunicação, processamento e integração, armazenamento, aplicação e atuação. A relevância deste estudo é de ordem social, ambiental, acadêmica e tecnológica, uma vez que contribui para o debate acerca do uso racional dos recursos hídricos e amplia as discussões relativas à aplicação da internet das coisas e da automação na redução e mitigação dos desperdícios no setor agrícola. O diferencial desta pesquisa está no desenvolvimento e na avaliação de um protótipo funcional organizado em camadas. A solução proposta não se limita à leitura da umidade do solo, pois integra sensor capacitivo, uma placa ESP8266, módulo RTC, comunicação HTTPS, middleware, banco de dados PostgreSQL, interface web, aplicativo móvel e o dispositivo Sonoff. Desta forma, o sistema transforma uma condição física do solo em dado digital, registra essa informação e apresenta ao usuário e que pode utilizar esse dado como critério para apoiar o controle da irrigação. Outro aspecto que justifica a pesquisa é a comparação entre dois ensaios de irrigação, um baseado em rega manual em intervalos fixos e outro orientado pela leitura da umidade do solo. Essa comparação decorre do próprio problema investigado, pois a aplicação de água sem considerar a condição real do solo pode resultar em desperdício. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Falaremos agora sobre os objetivos do projeto. O nosso objetivo geral é desenvolver e avaliar um protótipo baseado em internet das coisas para monitorar a umidade do solo e apoiar o controle remoto e automatizado da irrigação, com foco no uso mais racional da água. Nossos objetivos específicos é implementar um sistema embarcado com sensor de umidade do solo ESP8266 e módulo RTC para coleta e envio das leituras dos valores de umidade do solo. Desenvolver também a integração entre o sistema embarcado, middleware, banco de dados, interface web, aplicativo móvel. Disponibilizar as leituras de umidade e permitir o controle do sistema por meio de uma interface de acompanhamento. Realizar testes funcionais do protótipo, verificando leitura, comunicação, armazenamento, visualização e o acionamento da irrigação. Por fim, comparar o consumo de água entre ensaios de regas com intervalo de tempo e de rega pelo valor lido da umidade. Dando continuidade à apresentação do nosso trabalho,
Eu sou o Rubens e falarei sobre as estruturas de camadas que compõem o nosso protótipo. Na camada 1, de sensoriamento, é a camada de captura de dados de umidade do solo, um dado analógico, através de sensor capacitivo em conjunto com o ESP8266, que recebe a leitura do sensor e a envia já convertida em um dado digital para posterior processamento. Camada 2, comunicação. É a camada de transporte dos dados capturados no campo, que são enviados através do protocolo HTTP para a etapa seguinte, que é o processamento. Camada 3, processamento. Os dados que chegam do campo são processados seguindo a lógica do programa de irrigação para tomar a decisão de regar ou não o solo. Camada 4, armazenamento. É o banco de dados onde ficam guardados os dados de leitura de campo para análise de tendências e construção dos gráficos. Camada 5, aplicação. É a interface de interação do usuário com o sistema de irrigação, onde ele pode acompanhar o funcionamento do sistema e obter informações sobre a irrigação do solo. Camada 6, atuação. É uma camada física composta por reservatório de água, válvula e bomba, que atuará dispensando água ao solo dependendo da conclusão da camada de processamento, se há necessidade de irrigar o solo ou não. Concluindo, passo a palavra para o próximo. Agora eu vou mostrar como que funciona a arquitetura do sistema. Aqui a gente tem um ESP8266 que ele é responsável de fazer as leituras de umidade. E daí quando ele se autentica com o middleware usando o JWT, ele manda as leituras e elas são gravadas no banco de dados Postgres. Dependendo do valor da umidade, esse middleware ele decide acionar o servidor da IoE Link, que a gente fez uma integração para acionar o sistema de irrigação, que é acionado pelo Sonoff Mini R4. E daí o cliente ele vai conseguir olhar a aplicação se autenticando no aplicativo usando o JWT e no front-end usando o JWT. E daí ele vai conseguir acompanhar as últimas leituras do sistema e também vai conseguir interagir com o sistema ligando ou desativando a bomba que o Sonoff Mini R4 liga ou desliga. Agora eu vou apresentar o protótipo físico desenvolvido para o monitoramento da umidade do solo. Na camada de sensoriamento, utilizamos um sensor capacitivo de umidade, um microcontrolador ESP8266 e um módulo RTC. O sensor capacitivo ele foi escolhido por apresentar maior durabilidade e resistência à corrosão, em comparação aos sensores resistivos. Ele realiza a leitura da umidade do solo e envia os dados para o ESP8266, que é responsável pela transmissão da informação via Wi-Fi. Já o módulo RTC, ele registra a data e o horário de cada medição, o que permite a criação de um histórico de leituras. Dessa forma, conseguimos coletar informações do ambiente e convertê-las em dados digitais para o sistema. E após a coleta de dados, entra em funcionamento a camada de atuação. Nessa etapa, utilizamos o Sonoff Mini R4, um interruptor inteligente responsável pelo acionamento do sistema de irrigação, né? Então ele funciona como um interruptor inteligente. E quando a umidade medida fica abaixo do limite definido pelo usuário, o sistema ele envia um comando para o Sonoff para ligar a irrigação. E quando a umidade retorna ao nível adequado, né, a irrigação ela é desligada automaticamente. A montagem física do protótipo foi realizada com um reservatório de água, mangueira e sistema de acionamento, que permitiu simular uma situação real de irrigação. Olá,
meu nome é Michel Novello e vou apresentar as interfaces de visualização e controle desenvolvidas para o nosso sistema de monitoramento da umidade do solo e irrigação inteligente. Depois que os dados são coletados pelos sensores e processados pelo sistema, eles precisam ser apresentados de forma simples e intuitiva para o usuário. Para isso, desenvolvemos uma interface web e um aplicativo móvel que permitem acompanhar e controlar todo o fluxo do processo de irrigação. A versão web foi desenvolvida com Flask, HTML, CSS e JavaScript, e o usuário consegue acessar o sistema de forma segura por meio de um login e senha. Após acessar o sistema, é possível visualizar as leituras de umidade do solo, acompanhar os gráficos em tempo real e verificar os status dos dispositivos conectados. Além disso, é possível configurar parâmetros que serão utilizados pelo sistema para decidir quando a irrigação deve ser acionada. Também desenvolvemos um aplicativo para Android, utilizando Kotlin. Através dele, o usuário pode acessar o sistema de qualquer lugar e visualizar os dispositivos cadastrados, acompanhar a umidade do solo e verificar se a irrigação está ligada ou desligada. Outro recurso importante é de controlar a irrigação manualmente, quando necessário. Além disso, os gráficos permitem acompanhar a evolução da umidade ao longo do tempo, facilitando a análise das condições do solo e apoiando na tomada de decisão. Com essas interfaces, conseguimos tornar a tecnologia mais acessível ao produtor rural, permitindo que ele monitore e controle a irrigação de forma prática, remota e baseada em dados, contribuindo para um uso mais eficiente da água na agricultura. Meu nome é Jaqueline e eu vou falar sobre metodologia e critérios de avaliação. O primeiro critério avaliado foi o envio e a coleta de dados. Nesse critério, foi observada a leitura da umidade pelo sensor capacitivo, a captação pelo módulo e o envio ao middleware por meio do protocolo HTTPS. Dessa forma, as leituras eram feitas regularmente e as informações eram recebidas de forma correta. Na sequência, foi avaliado o processamento, o armazenamento e a integração. Nessa etapa, as requisições foram validadas e a umidade foi comparada ao padrão definido e registrado no banco de dados. Consequentemente, os dados foram processados, armazenados e disponibilizados para consulta. O próximo critério avaliado foi a visualização, a configuração e a atuação. As leituras foram exibidas na interface web e no aplicativo. Os parâmetros de umidade foram ajustados e o SONOFF foi acionado. Assim, o usuário visualizava as informações e a irrigação era ligada ou desligada conforme a necessidade do solo. O último critério avaliado foi a comparação do consumo de água. Foi comparado o irrigamento manual com intervalos fixos com o irrigamento baseado em dados. O resultado esperado foi a identificação de possível redução de aplicações desnecessárias de água. Eu sou Daniel Vieira e nessa parte final da apresentação vou apresentar a análise dos ensaios de irrigação realizados com o protótipo e os principais resultados obtidos. Foram comparadas duas estratégias de irrigação. No primeiro ensaio, a irrigação ocorreu em intervalos fixos de tempo, com aplicações realizadas de hora em hora, sem considerar a condição real de umidade do solo. No segundo ensaio, a irrigação foi orientada pelas leituras do sensor de umidade. Nesse caso, foi definido um limite de 60% e o sistema somente indicava a necessidade de irrigação quando a umidade ficava abaixo desse valor. A principal diferença entre os ensaios está no critério utilizado para a tomada de decisão. Enquanto o primeiro modelo utilizou apenas o tempo como referência, o segundo considerou as condições reais do solo. Os resultados mostram que no primeiro ensaio foram realizadas 9 aplicações de água. No segundo, ocorreram apenas 3 aplicações. Isso representa uma redução de 6 aplicações. Em relação ao volume utilizado, o consumo passou de 2.250 ml para 1.300 ml, resultando em uma economia de 950 ml a menos.
A comparação entre os ensaios indicou uma redução estimada de 42% no volume de água aplicado. Além disso, foi também observada uma redução no número de aplicações, que passou de 9 para 3, demonstrando que a irrigação baseada em dados de umidade evita acionamentos desnecessários e torna o uso da água mais eficiente. Além da economia observada, o protótipo demonstrou o funcionamento integrado dos componentes desenvolvidos. A umidade do solo foi medida pelo sensor transmitido ao sistema, armazenada no banco de dados e utilizada como parâmetro para orientar o acionamento da irrigação. Com isso, foi possível validar a integração entre os sensores, comunicação, armazenamento de dados e aplicação, permitindo o monitoramento e o acompanhamento das condições do solo. Como conclusão, o objetivo principal do trabalho foi alcançado, pois o protótipo foi capaz de monitorar a umidade do solo e apoiar o controle remoto e automatizado da irrigação. Entretanto, é importante destacar que os testes foram realizados em ambiente controlado, em escala reduzida e com quantidade limitada de medições. Por esse motivo, são necessárias novas avaliações de diferentes tipos de solo, culturas e condições ambientais para ampliar a validação da solução. Mesmo com essas limitações, os resultados obtidos indicam que a utilização de tecnologias de IoT possui potencial para contribuir com uma irrigação mais precisa e sustentável, favorecendo o uso racional dos recursos hídricos. Até mais.